Quando o cliente reclama, o time resolve. Quando o número cai, todo mundo aparece. Mas, e no dia normal, quando nada está pegando fogo? Por que é tão difícil ter esse mesmo time sem precisar de uma crise para acordá-lo? Pense em como é um dia comum na sua operação. Não o dia do problema, não o dia da reunião de emergência. O dia comum. As coisas andam, o serviço é entregue, as pessoas fazem o que precisam fazer. Mas tem algo que falta nomear. Ninguém está puxando 1 centímetro além do que foi pedido. Ninguém está olhando para o processo e perguntando se tem uma forma melhor. Ninguém está antecipando o que vai travar na semana seguinte. E você, que lidera isso tudo, já se pegou pensando que o problema é motivação, que as pessoas estão acomodadas, que falta garra, falta comprometimento. Mas aí vem a crise. Um cliente importante levanta a voz. Um indicador vai para um lugar que não deveria ir. E, de repente, o mesmo time que parecia inerte se transforma. As pessoas aparecem, resolvem, se comunicam, tomam decisão sem precisar ser chamadas. Você olha para aquilo e pensa: é esse time que eu queria. Por que ele não funciona assim sempre? A resposta mais fácil é culpar o time, dizer que só age sob pressão, que não tem proatividade, que precisa de ameaça para funcionar. Essa leitura é comum e é quase sempre errada. O que a crise faz não é revelar o caráter das pessoas. O que ela faz é criar condições que o dia normal não tem. Na crise, o problema é visível. O efeito do esforço é imediato. Cada ação tem um retorno claro. Resolveu ou não resolveu. A proximidade entre o que a pessoa faz e o que acontece depois é quase instantânea. E esse é um elemento que o ser humano responde de forma profunda, quase automática. No dia comum, nada disso existe com a mesma intensidade. O esforço vai para um lugar difuso. O efeito aparece dias ou semanas depois, diluído em outras variáveis. A pessoa faz bem o trabalho e não consegue ver com clareza o que mudou por causa disso. Isso não é falta de motivação. É um ambiente que não devolveu sinal nenhum para quem estava tentando. Imagina um profissional que atende bem um cliente e nunca recebe nenhum retorno sobre aquilo. Semana seguinte, faz o mesmo. Mês seguinte, o mesmo. Em algum momento, o nível de atenção que ele coloca naquilo começa a ceder. Não porque ele é ruim, porque o ambiente não está pedindo mais do que ele está entregando. E aqui mora a primeira parte do problema. Equipes não ficam no nível certo sozinhas. Elas gravitam para o nível que o ambiente define como suficiente. Se o ambiente tolera o mínimo sem consequência, nem reconhecimento, o mínimo vira o padrão. Se o ambiente exige, devolve sinal, conecta o esforço ao resultado, o nível sobe. Não porque as pessoas mudaram, mas porque as condições mudaram. O que a crise faz de forma involuntária é elevar esse nível de demanda de uma vez. E o time responde, porque foi construído para responder à demanda. O problema é que ninguém escolheu que a demanda viesse em formato de emergência. Então, a pergunta que vale levar para o próximo movimento é esta: se o time responde bem à demanda da crise, o que impede de construir essa demanda de forma deliberada, antes do susto? O que vimos até aqui é que o time não dorme por vício. Ele dorme porque o ambiente deixou. E isso muda a pergunta que você precisa fazer como gestor. Não é mais como motivo minha equipe. É como construo as condições em que o melhor deles faz sentido aparecer todos os dias. E é exatamente aí que a maioria erra, porque a resposta não está onde parece estar. Há um pesquisador húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que passou décadas estudando o estado em que as pessoas funcionam no nível mais alto. Ele chamou esse estado de fluxo, aquele momento em que a pessoa está completamente absorta no que faz, entregando o melhor de si sem precisar de esforço consciente para isso. O que ele encontrou não foi uma fórmula de motivação, foi uma geometria de condições. O fluxo acontece quando o nível de desafio que a tarefa impõe e o nível de habilidade que a pessoa tem estão próximos o suficiente para criar tensão, mas não tão distantes a ponto de criar pânico.
é uma faixa estreita. De um lado, a tarefa fácil demais, tédio, piloto automático, execução vazia. Do outro, a tarefa impossível, ansiedade, travamento, paralisia. No meio, quando o desafio puxa a habilidade sem ultrapassá-la, a pessoa entra em outro estado. A atenção se concentra. O tempo passa diferente. O resultado aparece. Agora aplica isso na sua operação. Qual é o nível de desafio que o dia comum coloca para o seu time? Se as pessoas estão fazendo o mesmo que fazem há meses, com os mesmos procedimentos, sem nenhum horizonte novo, sem nenhuma métrica que as desafie a superar a si mesmas, o ambiente está do lado do tédio. Não por negligência de ninguém, porque ninguém construiu a atenção produtiva que pertence a esse espaço. E a crise, quando chega, faz exatamente isso de forma brutal. Ela sobe o nível de desafio de repente. O time sai do tédio para a emergência em questão de minutos e responde, porque o ser humano tem recursos que o dia comum nunca chegou a acionar. O ponto que a maioria das pessoas que lidera não para encarar é este. A crise não cria capacidade nova no time. Ela revela a capacidade que já estava lá, esperando por condições que a pedissem. Então, quando você me diz que o seu time só performa na crise, o que eu estou ouvindo é que o nível de desafio do dia comum está baixo demais, e a consequência disso não é só ineficiência operacional. A consequência é que você está usando a crise como instrumento de gestão sem ter escolhido isso. Cada vez que uma emergência aparece e o time resolve, você alivia. Mas o alívio não te faz perguntar o que estava faltando antes. Ele só confirma que o time é capaz quando precisa. E você segue esperando a próxima crise para vê-lo nesse nível de novo. O custo disso não aparece em nenhum relatório. Ele aparece no cliente que foi mal atendido, no dia que não tinha urgência, no processo que ninguém ajustou porque ninguém estava prestando atenção. Na pessoa boa que saiu porque o trabalho não estava pedindo mais dela. Construir tensão produtiva no cotidiano não é cobrar mais das pessoas. É criar as condições em que o esforço delas encontra um efeito claro, metas que têm proximidade com o trabalho de cada um. Retorno que aparece rápido o suficiente para conectar a causa e o resultado. Desafios que crescem junto com a habilidade do time, em vez de ficarem parados enquanto as pessoas evoluem. Quando isso é construído com intenção, a crise perde a função que nunca deveria ter tido. Ela volta a ser exceção, não o único momento em que o time funciona no nível que você precisava o tempo todo. A virada é simples e desconfortável. A equipe que só acorda na crise não é o problema. Ela é o resultado previsível de um ambiente que só criou urgência na crise. Se o seu time performa na emergência, você já tem a prova de que a capacidade está lá. O que falta não é garra nem comprometimento. O que falta é o ambiente que peça isso no dia comum, com a mesma clareza que a crise pede. E montar esse ambiente é trabalho de quem lidera, não de quem é liderado.